Silva. A gente mais cedo falou sobre a possibilidade aí de um processo contra Carla Zambelli por racismo. Quem acaba de se pronunciar a respeito disso é a própria Benedita da Silva, deputada federal do PT do Rio de Janeiro. Ela escreveu nas redes sociais: as medidas necessárias já estão sendo tomadas. Não disse quais medidas são essas. Obrigada a todo mundo que prestou solidariedade e mandou lindas mensagens. Estou nessa vida política há mais tempo do que essa deputada tem de vida. Olha isso. Estou na vida política há mais tempo do que essa deputada tem de vida, que é o caso aí da Carla Zambelli. E cheguei até aqui com respeito, com trabalho e com muita luta, né? Ela que coloca até no perfil dela: sou uma mulher negra da favela, na luta contra a desigualdade e o racismo no Rio e no Brasil. Essa é a Benedita da Silva, uma mulher que realmente tem uma história no Brasil, uma história de luta contra o racismo, uma história de trazer visibilidade às mulheres negras da favela, uma história de luta contra a desigualdade. E ela vem recebendo uma onda de apoio nesse momento nas redes sociais, inclusive de autoridades. O presidente Lula já postou, como mostramos aqui, e a Janja também postou agora há pouco. Bené é uma inspiração para todas nós, uma mulher que é um sinônimo de força política e que há décadas é referência por suas lutas pelos direitos das mulheres, da população negra e dos mais vulneráveis do nosso país. O seu tamanho e relevância são gigantes e estão marcados na história da democracia brasileira. A pequenez e o discurso racista da extrema-direita nunca apagará isso. Nesse Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, eu deixo aqui o meu repúdio ao racismo e ao preconceito e externo toda a minha solidariedade e o meu afeto à minha madrinha, Benedita da Silva. Emocionante aí, né, Otales, esse relato aí da Benedita, falando que ela tem mais tempo de luta política e vida política do que a idade de Carla Zambelli, que deve ter em torno aí dos 40 anos, mais ou menos, né? Eu me lembro da Bené candidata, ela, se eu não me engano, ela foi uma das primeiras candidatas. O slogan, é, na época, era ditadura ainda, o slogan era Bené, mulher negra e favelada. Era o slogan dela, na época da ditadura. Veio trazendo ares de inovação para a política brasileira. A Bené foi um símbolo de inovação e de rompimento com as velhas oligarquias, com a ditadura, com tudo que há de ruim, que, infelizmente, a Zambelli ainda está do lado errado da história, bastante. Ela apoia, é escrava de um bolsonarismo que defendeu a ditadura militar, que defendeu tortura, torturadores, tudo isso. É o oposto da Bené. A Bené tem história, a Zambelli tem uma má história. A gente tem aqui as mensagens, né? O partido o PT do Rio de Janeiro está tomando as providências. A gente recebeu aqui a mensagem da Neide Jane Prado, que é secretária estadual de combate ao racismo do PT do Rio de Janeiro, dizendo que o Partido dos Trabalhadores estará tomando as devidas providências em relação a essa racista, foi a nota que nós recebemos do PT do Rio de Janeiro. Ainda não há informações do que exatamente eles vão fazer, mas eles estão se articulando para acionar a Zambelli também pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Ainda não se sabe exatamente quais são as providências. A Benedita, a deputada federal, colocou nas redes sociais que as providências estão sendo tomadas, mas não disse claro. E pelo que a gente pôde entender, né, Josias, ela não aceitou o que a Carla Zambelli falou, né? O Josias, se ela responde dizendo que está tomando as medidas necessárias, ela não aceitou, porque Carla Zambelli nos enviou aqui uma nota, ela não falou isso publicamente, enviou uma nota aqui pra gente, dizendo que houve um lapso, e que ela confundiu Benedita por Chica da Silva, e que falou, e disse que se desculpou a deputada Benedita, mas a Benedita não falou isso nas redes sociais, né, Josias? A manifestação da Carla Zambelli tem uma potencial mentira, que é o fato de que a alegação de que ela se confundiu e tal,
E agora uma mentira constatada, né? Que ela insinuou, pelas palavras dela, subentendeu-se que a Benedita tinha perdoado, que ela de fato tinha feito um pedido de perdão, e a manifestação da Benedita, ao contrário, eh, indica que a ofendida tomará providências contra a ofensora. E aqui esse caso é especialmente deplorável, Fabíola, porque afora todo o aspecto político, a trajetória da Benedita da Silva, trajetória política, é muito curioso que se faça isso com uma personagem como a Benedita, porque ela é uma mulher de uma educação, de uma finesse exemplar. Ela trata até os adversários de forma muito liana, de forma muito cordata. E aí você receber um tratamento como esse, uma insinuação tão chula, uma ofensa tão rasa, né, de uma personagem que está no extremo oposto também, extremo oposto ideológico e também em termos de formação, em termos de educação, né, de bons modos, é o oposto. A Carla Zambelli é o oposto da Benedita, também nesse aspecto, né? Então, realmente é muito triste que a gente verifique esse tipo de acontecimento no legislativo brasileiro, mas está ficando tão usual que talvez seja mesmo o caso para que, para que esse tipo de coisa não seja confundido como algo normal, talvez seja mesmo o caso de a Benedita recorrer aos tribunais, o próprio PT representar contra a Carla Zambelli, né? Porque, para realçar, olha, realmente, porque de fato a ausência de providências poderia se confundir ou como uma aceitação da hipotética, eh, do hipotético pedido de desculpa da Carla Zambelli, ou como uma reação condescendente, né? Como a considerar essa coisa como algo normal. Acho que o caminho mais adequado é mesmo o processo, Fabiola. Sabe o que chama atenção? Eu até quando a Carla Zambelli mandou a nota, eu até falei, poxa, será que ela realmente confundiu? Fico com essa questão. Mas pelos posts da própria Carla Zambelli hoje nas redes sociais, não, ela não pediu até agora Não. desculpas públicas à deputada Benedita. E, inclusive agora, ela acabou de postar nas redes sociais, agora há pouco, faz nem 10 minutos. Ela falando, ó, hoje é meu aniversário, então os que gostam do meu trabalho podem mandar mensagem de carinho. Os haters aqui presentes podem criticar também. É dia de crescer. Ela celebrando. Descaso, né, Otales? É algo tão grave, é tão grave. Você, inclusive, há pouco falou um pouco sobre a origem da sua família, seu avô negro. É, o período da escravidão é uma das maiores vergonhas do nosso país, é uma tristeza, né? Ela falar sobre essa questão da Chica, né? A Chica que foi uma escrava, ela foi escravizada, ela conseguiu a liberdade. Assim, é muito doloroso isso para o nosso país, é um desrespeito. E ela colocando dessa maneira, deixa claro que realmente não, né, não tá nem E a cara aí. de pau, a cara de pau de continuar mentindo, de continuar dando a entender que conversou com a Benedita, que está tudo bem, e a cara de pau de insistir nisso, e de não pedir desculpas, é impressionante, é doloroso ver que essa gente tem espaço no eleitorado, entre os eleitores, no parlamento brasileiro, uma casa que vai definir leis, vai definir para onde deve ir o país, né, que é decisiva para isso. E aí ela passou 4 anos circulando dentro do Palácio do Planalto, com autorização para botar a mão na maçaneta da porta do presidente e se dizendo influente, etc. e tal, se sentindo de tal maneira influente que pôde pegar uma arma e sair atrás de uma pessoa, e uma pessoa, coincidentemente, uma pessoa negra. É impressionante.